son todos sus aspectos físicos, biológicos, sociais e com os acontecimentos, acidentes, desastres e a presença forte da história. Por esta razão, como dizia Adorno, literatura é, em si mesmo, conhecimento de homem, de sociedade, e não instrumento aplicado de uma psicologia ou de uma sociologia. Literatura inclui a invisível de sociologia, o indivíduo humano com sua complexidade, é dizer, a imprevisibilidade de alguns atos humanos, como se vê de Raskolnikov ou de Alyosha Karamazov, de los hermanos Karamazov, Razumov e a novela de Conrad, ou Les Hoyos de Occidente. A literatura mostra a instabilidade de personalidade, como em Dostoiévski, uma multiplicidade interior e também a coisa chamada self-deception por os ingleses, que significa mentira a si mesmo. Tem o texto final de Amor de Swann, de Marcel Proust, que diz: pensar que eu perdido muitos anos de minha vida, que eu queria morrer, que meu mais grande amor estava para uma mulher que não me gostava, que não estava conforme a mim. Esta é uma coisa que faz descobrir literatura. E também literatura mostra que uma pessoa aparentemente mediocre, e nesta pessoa, como Madame Bovary, são tantos desejos, tantas aspirações, tanto amor, tanto desespero. E também literatura mostra que cada pessoa ha uma vida subterrânea, uma vida secreta, uma vida uma vida de alma. Cada pessoa está cosmos de sonhos, de desejos, de pulsões, de contradições, de loucura. Enfim, a literatura mostra a vida subjetiva humana totalmente invisível em as ciências humanas, como sociologia ou psicologia. É dizer, em la literatura, amor, felicidade e também infelicidade, dor, morte. E la literatura encontra a inclusão dos problemas humanos mais terríveis, coisas insuportáveis que a literatura torna-se suportáveis, mas que se queda insuportáveis. O poeta Eliot dizia: human mind cannot bear too much reality, que significa mente humana não posso suportar demasiado realidade. Por quê? Porque se pode suportar a relação estética no teatro grego, em Shakespeare e na novela. Porque a relação estética com a literatura nos mergulha em nosso destino e ao mesmo tempo
nos desliga. Ao mesmo tempo, subjetiviza e objetiviza nosso destino, nossa condição. Por quê? Por quê e como? Porque a relação estética, a leitura, o teatro, cinema é uma dupla relação. Ao mesmo tempo, participação subjetiva intensa com projeção, identificação de si, assim com as pessoas do imaginário, do livro ou do filme. E, ao mesmo tempo que esta participação, se queda uma vela de consciência que sabemos que uma novela, um filme é imaginário. Ao mesmo tempo, o sentido forte de realidade, de entender a realidade e de saber que não é realidade, de surrealidade e de não realidade. Assim, a transfiguração por arte de horror em beleza, de terror e dolor em beleza, sem escamotar horror, terror e dolor, como as troianas, este teatro terrible del griego Euripide. Et Victor Hugo, un poème de Victor Hugo qui dit: la mort et la beauté sont deux choses profondes, deux sœurs également terribles et fécondes. Et a muerte et a belleza están dos cosas profundas, dos hermanas igualmente terribles y fecundas. Así, grande novela, grande teatro, são antropologia, conhecimento de todas as dimensões humanas, onde se fazem as descrições mais ricas, mais complexas das realidades humanas. Harold Bloom, em seu escreve: Shakespeare é o mais grande antropólogo de todos os tempos. Todas obras-primas são cosmos culturais, incluindo conhecimentos históricos, religiosos, sociológicos, éticos, filosóficos. Todas grandes obras, todas obras-primas, revelam universalidade humana através destinos singulares, situações singulares, épocas singulares. É a razão por que as obras-primas atravessam os séculos e atravessam sociedades e nações. As teorias científicas morrem, as obras-primas renascem e renascem. Agora, chegamos à parte a mais humana da inclusão. A inclusão de outrem por a compreensão humana. Primeiro, se necessita reconhecer que a compreensão humana é muito atrofiada em nossa vida cotidiana. Em a maioria dos casos, havemos insensibilidade a dolores, misérias e pior, havemos desprezos, rancores,
vemos muitas vezes o trem em seus defeitos. E o pior das relações humanas me parece a incompreensão. E a incompreensão que permite ódios, conflitos armados de povo a povo. Mas esta incompreensão se encontra em família, se encontra em padre a filho, se encontra em todos os setores de nossa sociedade. Ao contrário, em la leitura, em teatro, no cinema, se desenvolve nossa compreensão do trem. Compreensão nos faz ver complexidade do trem. E também o criminal não é unicamente criminal como o Wojciech de Buchner, como o Raskolnikov de Dostoiévski, como o Padrino de Coppola. Hegel, o filósofo alemão Hegel, dizia, quando eu chamo criminal homem que ha cometido crime, isso elimina todos os outros rasgos de sua pessoa.